Este trabalho buscará apresentar os movimentos das tropas brasileiras no período de 19 a 30 de abril de 1945. A ofensiva da primavera era caracterizada por um movimento agressivo em direção ao Vale do Rio Pó, apresentando linhas de controle verde, marrom e preta para coordenação entre o 2º e o 4º Corpo de Exército. Após o sucesso das ações do 4º Corpo de Exército, as tropas alemãs iniciaram sua retirada em direção às passagens sobre o Rio Pó. Era preciso não perder o contato com o inimigo. Em 17 de abril, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu a seguinte missão: manter as atuais posições, reconhecer a situação inimiga, estar preparada para perseguir as tropas alemãs e substituir elementos da 10ª Divisão de Montanha, de modo a assegurar o prosseguimento do ataque. Na tarde de 19 de abril, o comando da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária lançou o Esquadrão de Reconhecimento na direção do corte do Rio Panaro, procurando reconhecer a situação inimiga da região. O esquadrão empregou o 1º pelotão na direção de Ranóquio, o 2º pelotão para Bertoque e o 3º pelotão, como reserva, na região de Monte Maiolo. Na noite de 19 de abril, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu nova missão: limpar a margem oriental do Rio Panaro e capturar elementos esparsos do inimigo na direção de Zoca, Monte Ombraro, protegendo o flanco oeste do 4º Corpo de Exército, particularmente da 1ª Divisão Blindada, em seu avanço ao Vale do Rio Pó. Para cumprir a nova missão, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária empregou o 1º e o 6º Regimento de Infantaria em 2 zonas de ação justapostas. Como força de cobertura foi empregado o Esquadrão de Reconhecimento na Zona de Ação de Oeste e uma companhia do 894º Batalhão Destruidor de Tanques, unidade americana em reforço, na Zona de Ação de Leste. No final da tarde de 20 de abril, 2 batalhões do 6º Regimento de Infantaria estavam em condições de progredir sobre Zoca, importante nó rodoviário. Ao perceber a presença das tropas brasileiras e ao risco de envolvimento por leste, devido ao avanço das tropas americanas, os alemães abandonaram a região, deixando somente pequenos destacamentos retardadores. Na manhã de 21 de abril, toda a área estava liberada e o Esquadrão de Reconhecimento, reforçado com uma seção de engenharia, foi lançado ao encalço do inimigo, progredindo em coluna de pelotões pelo eixo Zoca-Gainazzo-Guglia, itinerário bastante danificado e minado em muitos trechos. No final da tarde, a progressão foi detida pela destruição da ponte sobre o rio Valéquio, onde a população civil cooperou com os trabalhos para a preparação de uma passagem aval. No final da jornada de 22 de abril, o Esquadrão de Reconhecimento e o 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria ocupavam as alturas imediatamente ao sul do rio Panaro, sendo que as localidades de Vinhola e Marano Sul Panaro estavam de posse dos alemães. Na jornada de 22 de abril, o 4º Corpo de Exército tinha conhecimento que na sua zona de ação, as seguintes divisões alemãs já haviam atravessado o Rio Pó: 114 Divisão de Infantaria Leve, a 94 e a 334 Divisão de Infantaria e a 90 Divisão Blindada Panzer. A localização da 232 e da 148 Divisão de Infantaria e de uma divisão italiana era incerta. Provavelmente ainda se encontravam nos Apeninos, seguindo em direção ao Vale do Rio Pó. As divisões do 4º Corpo de Exército estavam na seguinte situação. A 1ª Divisão Blindada havia atingido a cidade de Modena.
A 10ª Divisão de Montanha preparava-se para atravessar o Rio Pó. A 85ª Divisão de Infantaria estava a caminho do Rio Pó. E a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária estava em condições de atravessar o Rio Panaro. Após o sucesso do 4º Corpo de Exército em romper a linha defensiva alemã e avançar em direção ao Rio Pó, o 5º Exército passou a 34ª Divisão de Infantaria em reforço àquele grande comando, para prosseguir na perseguição em direção ao oeste, utilizando como eixo principal a estrada número 9. Nessa nova fase da operação, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu a seguinte missão: cobrir o flanco do 4º Corpo de Exército, face ao sul e sudoeste, protegendo a estrada número 9. Bloquear as saídas das montanhas dos Apeninos para o norte e nordeste. A nova missão exigia rapidez e adequada articulação dos meios. A incerteza quanto ao terreno a ser percorrido e quanto à localização do inimigo era enorme. A última informação recebida era que elementos da 232 Divisão de Infantaria começavam a deixar os Apeninos. Para cumprir a nova missão, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária organizou um grupamento tático comandado pelo coronel Nelson de Mello. Esse grupamento era composto pelo 2º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, Companhia de Obuses do 6º Regimento de Infantaria, 1ª Companhia de Engenharia, um pelotão de reconhecimento, 2 pelotões de carro de combate e 2 pelotões do Batalhão Destruidor de Tanques e elementos de comunicações e saúde. Esse grupamento tático tinha como primeira missão atuar entre os cortes dos rios Panaro e Séquia. Utilizando todas as viaturas disponíveis, incluindo as pertencentes às unidades da artilharia divisionária, o grupamento Nelson de Mello deslocou-se na noite de 22 para 23 de abril, desbordando as posições inimigas em contato no corte do rio Panaro. O deslocamento foi rápido, de modo que na madrugada de 23 de abril, a vanguarda havia atingido a região de Magreta, próximo ao rio Séquia, num itinerário de aproximadamente 45 quilômetros. Quando o grupamento tático iniciou o desbordamento das posições inimigas em contato no corte do rio Panaro, estas retraíram com medo de serem envolvidas. O Esquadrão de Reconhecimento e o 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria ocuparam Marano Sul Panaro e Vinhola, prosseguindo depois para Castelvetro e Cadissola. O 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria prosseguiu para as alturas de Denzano e Pegalone. Na jornada de 23 de abril, o grosso das tropas da 232 Divisão de Infantaria Alemã já haviam ultrapassado o rio Séquia. A 34 Divisão de Infantaria preparava-se para ultrapassar o grupamento tático Bravo da 1ª Divisão Blindada na região de Modena. Na manhã de 24 de abril, o Esquadrão de Reconhecimento acelerou o movimento na direção do rio Séquia, próximo a Sassuolo, sempre reconhecendo se as estradas transversais que vinham do sul estavam liberadas da presença inimiga. Após ultrapassar o grupamento tático Bravo da 1ª Divisão Blindada, a vanguarda da 34 Divisão de Infantaria encontrava-se próximo a Reggio Emília. O grupamento Bravo seguiu em direção ao rio Pó. A 232 Divisão de Infantaria Alemã seguia na direção norte, próximo a Parma, buscando fugir ao cerco da 34 Divisão de Infantaria. Na tarde de 24 de abril, o Esquadrão de Reconhecimento, num deslocamento de cerca de 40 quilômetros, atingiu o corte do rio Enza, ocupando a ponte de San Polo d'Enza. Em seguida, deslocou um pelotão de reconhecimento para Bibbiano, que acabava de ser desocupado por tropas alemãs da 232ª Divisão de Infantaria em fuga. A vanguarda do grupamento tático Nelson de Mello, 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, atingiu Sabione.
o 3º e o 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria foram transportados, respectivamente, para Escandiano e Sassuolo. O 1º Regimento de Infantaria permaneceu imobilizado à retaguarda por falta de transporte. Na manhã de 25 de abril, o Esquadrão de Reconhecimento, num avanço de cerca de 12 quilômetros, ocupou a margem oeste do rio Parma. Neste local, colheu informações sobre a presença de tropas alemãs em Collecchio, bem como sobre os deslocamentos de 2 batalhões descendo os Apeninos em direção a Fornovo. No início da tarde, o grupamento tático Nelson de Melo foi dissolvido. O 6º Regimento de Infantaria foi articulado no corte do rio Enza. Os 3 batalhões do 11º Regimento de Infantaria foram deslocados para a frente. O 2º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria desdobrou-se na região de Rivalta, como reserva da divisão. Os demais meios do 1º Regimento de Infantaria permaneceram na retaguarda. Na manhã do dia 26 de abril, o principal objetivo da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária era atingir o rio Taro e impedir que as tropas alemãs que se deslocavam descendo os Apeninos utilizassem a estrada número 62 e atingissem o flanco sul da 34ª Divisão de Infantaria na região de Parma. De imediato, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária decidiu lançar o Esquadrão de Reconhecimento na direção de Porporano, para ligar-se com a 34ª Divisão de Infantaria e auxiliar a tropa americana na luta para dominar a cidade. Na sequência da articulação dos meios da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, o 6º Regimento de Infantaria avançou sobre o corte do rio Parma, inicialmente com 2 batalhões, o 1º e o 2º. O 11º Regimento de Infantaria avançou para o corte do rio Enza. No início da tarde, o Esquadrão de Reconhecimento recebeu ordens de seguir em direção a Collecchio para confirmar os informes anteriores sobre presença de tropas alemãs na região. Assim que o Esquadrão de Reconhecimento atingiu Collecchio, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária determinou que o 6º Regimento de Infantaria deslocasse de imediato uma subunidade para a cidade. Percebendo a importância da situação, o próprio comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária deslocou-se para a região, acompanhado do general Zenóbio, comandante da Infantaria Divisionária, e pelo comandante do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria e pela 5ª Companhia deste regimento. Em Collecchio, o comandante do Esquadrão de Reconhecimento manteve o 3º Pelotão em contato com o inimigo, desdobrou o 1º Pelotão na direção de Salabagança. No final da tarde de 26 de abril, o posto de comando do Esquadrão de Reconhecimento transformou-se num posto de comando avançado da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. O comandante do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria assumiu o comando de todas as tropas presentes e recebeu a missão de fixar as tropas alemãs, impedindo-as de prosseguir em direção a Parma. Por volta de 7h30 da noite, a operação teve início. A 8ª Companhia do 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, que havia se desdobrado a nordeste de Collecchio, e o Esquadrão de Reconhecimento manteriam suas posições, enquanto a 5ª Companhia do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria atacaria de sudeste, na direção da igreja local, até ligar-se à 8ª Companhia ao norte. O comandante da 5ª Companhia empregou o pelotão do tenente Rocha Loures na direção da igreja e o pelotão do sargento Gonçalves na direção do cemitério. O pelotão do tenente Hélio Rocha ficou encarregado da limpeza da região boscosa até a igreja. Após a conquista dos objetivos de seus pelotões, o comandante do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria instalou seu posto de comando na igreja, e o pelotão do tenente Rocha Loures prosseguiu tentando estabelecer contato com a 8ª Companhia.
Após um período de incerteza, com risco de fratricídio entre as tropas brasileiras, foi descoberto que o pelotão do tenente Rocha Loures se encontrava atrás das posições da 8ª Companhia, detido frente ao castelo Villa Padori, próximo à estação ferroviária. Informações de prisioneiros de guerra indicavam que essa posição era defendida por cerca de 20 alemães bem instalados. Buscando evitar sacrifícios inúteis e levando em consideração a dificuldade de coordenação entre as subunidades no interior da localidade, o comandante do batalhão decidiu suspender as ações e reiniciá-las ao amanhecer de 27 de abril. Por volta das 11 da noite, chegou na região a 4ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria. Pela madrugada, despontou a 2ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria, acompanhada de alguns carros de combate americanos. Por fim, no fim da madrugada, surgiu a 6ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria. O 2º Batalhão estava completo. Somente a artilharia não pôde chegar a tempo de participar do combate de Coléquio. Às 6 horas da manhã, o ataque foi reiniciado. A 8ª Companhia deveria manter o inimigo aferrado às suas posições, enquanto a 5ª Companhia deveria prosseguir na direção oeste, tentando unir-se ao pelotão do tenente Rocha Loures, que fazia frente aos alemães em Castelo Villa Padori. A 6ª Companhia avançou e assumiu as antigas posições da 5ª Companhia na região do cemitério e igreja. A 4ª Companhia recebeu a missão de limpar a cidade. A 2ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria ficou em reserva. Por volta das 10h30 da manhã, a 5ª Companhia, com o apoio dos carros de combate americanos, atingiu a estrada número 62, fazendo inúmeros prisioneiros na ocasião. Na região do castelo Villa Padori, os alemães continuavam a resistir ao avanço do pelotão do tenente Rocha Loures, que acabou sendo ferido na ação. Ao sentir que seriam envolvidos por oeste, os alemães abandonaram a posição. Em seguida, a 4ª Companhia iniciou a operação de limpeza, fazendo muitos prisioneiros, capturando 2 depósitos contendo fardamento, arriamentos, equipamentos, munições, materiais diversos, além de alguns animais. Nesta fase final, a 6ª Companhia, reforçada por alguns carros de combate, recebeu a missão de perseguir pequenos grupos que tentavam evadir-se da região em direção a Fornovo de Taro e Sala Bagança. O pelotão que seguiu para Fornovo, passando por Gaiano, foi detido por uma resistência inimiga na ponte Escodonha. Fruto dos confrontos em Coléquio e buscando cercar as forças inimigas, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária decidiu rearticular seu dispositivo. O Esquadrão de Reconhecimento e o 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria deveriam atuar na margem oeste do rio Taro, bloqueando a estrada que liga Fornovo de Taro, Felegara, Medesano, Noqueto e Castelguelfo. O 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria deveria estacionar em Bosconcello, em condições de atuar em proveito do Esquadrão de Reconhecimento. Num rápido e agressivo movimento, o esquadrão atravessou o rio Taro, avançando em direção ao sul a partir de Nocento, Medesano. No fim da noite de 27 de abril, a vanguarda atingiu a região de Felegara, onde foi reforçado pela 9ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria. Nesse movimento, foram feitos aproximadamente 900 prisioneiros de guerra. O 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria ocupou com a 8ª Companhia, reforçada pela Companhia Petrechos Pesados, a região de Felino Maiático, no corte do rio Bagança. Com a 7ª Companhia, as localidades de Santa Michele e Santa Maria, e manteve a 9ª Companhia em Arola como cobertura de flanco. O 2º Batalhão, do 1º Regimento de Infantaria, deveria avançar mais para o oeste, ocupar a região de Sousa Maiore, bloqueando as rotas alternativas dos Apeninos para o Rio Pó.
Informações repassadas pelo 4º Corpo de Exército indicavam que unidades inimigas, provavelmente a 148 Divisão de Infantaria e o 361 Regimento de Infantaria Blindado, iriam tentar avançar em direção ao Rio Pó, para fugir ao cerco imposto pelos aliados. Mais tarde, essas informações foram complementadas, indicando a existência de cerca de 600 inimigos em Respítio e 200 com apoio de 40 carros blindados em Fornovo de Taro. Por fim, foi informado por Partigianes que 500 alemães estavam em Solignano com destino a Fornovo. No dia 27 de abril, o comandante do 6º Regimento de Infantaria recebeu a ordem de rearticular o 1º e 2º Batalhão, no movimento preliminar para agir sobre as forças alemãs na região. Naquela noite, o comandante do 6º Regimento de Infantaria recebeu a missão de capturar os inimigos em retirada no Vale do Rio Taro. Para isso, deveria assumir o comando da zona de ação às 0 hora de 28 de abril, com posto de comando em Coléquio e contar com o apoio da 1ª Bateria do 3º Grupo de Obuses e de um pelotão carros de combate médios americano. Para cumprir sua missão, o comandante do 6º Regimento de Infantaria decidiu empregar o 1º Batalhão, apoiado pelo pelotão de carros de combate, pela companhia de obuses de seu regimento e pela 1ª Bateria do 3º Grupo de Obuses, a Cavaleiro da Estrada número 62, para ocupar Gaiano e Fornovo de Taro, e com o 2º Batalhão a partir de Neviano de Rossi, para conquistar Respítio. Na noite de 27 para 28 de abril, Dom Alessandro Cavalli, padre de Neviano de Rossi, apresentou-se disposto a servir de mediador entre a tropa brasileira e os alemães. Desse modo, às 9 horas da manhã de 28 de abril, o pároco deslocou-se ao encontro dos alemães, levando um ultimato do comandante do 6º Regimento de Infantaria, Coronel Nelson de Mello. Independente das conversações na frente do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, o Esquadrão de Reconhecimento, contando com o apoio da Companhia do 6º Regimento de Infantaria, atacou as resistências de Felegara, retomando o contato com o inimigo à entrada de Fornovo de Taro. Neste mesmo momento, enquanto o 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria concluía os preparativos para prosseguir na direção de Fornovo de Taro, Dom Alessandro regressou com uma resposta inconclusiva ao ultimato no coronel Nelson de Mello, frustrando qualquer tentativa de negociação. À 1 da tarde, de 28 de abril, o 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria iniciou seu ataque a Cavaleiro da Estrada número 62, tendo a 2ª Companhia como vanguarda. Ao atingir a região de Ponte Escodonha, o inimigo abriu fogo, detendo os carros de combate e obrigando a coluna a abandonar a estrada. A 3ª Companhia se desdobrou à esquerda da 2ª. A 1ª Companhia permaneceu em reserva. Apesar de todas as tentativas de manobrar sobre a posição, a vanguarda não tinha sucesso em prosseguir. O comandante da 2ª Companhia solicitou ao comando do batalhão que fosse enviado um elemento móvel pela estrada para atrair a atenção do inimigo. Devido à falta de meios disponíveis, o próprio oficial de operações do batalhão e antigo comandante da subunidade resolveu realizar essa corajosa ação. Desse modo, no final da jornada, o capitão Hernani Airosa, numa viatura Jeep, acompanhado do sargento Aleluia e do soldado Hilário, avançou em direção a Gaiano, com o objetivo de desviar a atenção dos alemães que atiravam contra a tropa que estava detida. Ao aproximar-se da orla da localidade, já ao escurecer, estabeleceram contato com uma barricada alemã, composta por 2 viaturas atravessadas na pista e alguns soldados alemães. Os alemães
perguntaram se eram americanos ou partigianos. Enquanto estavam nesse diálogo tenso, o capitão Airosa, que estava conduzindo a viatura, manobrou para afastar-se do local e retornar às linhas amigas. Após dar meia volta, e quando estavam se afastando do local, o soldado Hilário apanhou o lança-rojão para disparar contra a barricada alemã. Após disparar o rojão contra os alemães, uma grande explosão atingiu a viatura, matando o soldado Hilário e ferindo gravemente o capitão Airosa, que foi capturado. O sargento Aleluia, ferido com menor gravidade, conseguiu regressar às linhas amigas. A terceira companhia, manobrando pela esquerda, conseguiu atingir Segalara, entre acenos de alemães que desejavam render-se e fogos de outros que resistiam ao avanço brasileiro. Em Respítio, o 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria cerrou sobre a localidade até ser detido por resistências nas imediações. Tentou desbordá-las com a 4ª Companhia. Porém, logo escureceu e o movimento foi sustado, preferindo adiar a manobra até a manhã seguinte. Por volta das 22 horas, 3 parlamentares alemães, comandados pelo Major Kuhn, chefe do Estado-Maior da 148 Divisão de Infantaria, atravessaram as linhas brasileiras próximo a Gaiano, na presença do coronel Nelson de Mello. Declararam estar autorizados pelo comandante da divisão, general Otto Fritter Pico, a negociar a rendição. O Major Kuhn declarou que, além da 148 Divisão de Infantaria, estavam presentes os remanescentes da Divisão Bersaglieri Itália e da 90 Divisão Blindada Panzer, no efetivo aproximado de 16 mil homens, dos quais cerca de 800 feridos aguardavam socorros urgentes. Devido ao vulto da operação, o general Mascarenhas designou o coronel Lima Breiner, chefe do Estado-Maior da divisão, e o tenente-coronel Castelo Branco, oficial de operações, para conduzir as negociações da rendição em termos incondicionais. Enquanto as negociações eram realizadas, grupos de alemães descontentes tentaram romper o cerco, atacando durante a madrugada as posições da 3ª Companhia em Segalara, sendo repelidos com baixas. Ao final das negociações, ficou estabelecido que a artilharia brasileira cessaria o fogo às 5 horas e 20 minutos de 29 de abril e que, assim que fosse suspenso o fogo da infantaria, começaria o movimento das ambulâncias, transportando cerca de 130 feridos mais graves, entre eles o capitão Airosa. Nessa mesma tarde, as unidades começariam a se apresentar nos postos de recepção, organizados em Pontes Codonha e ao nordeste de Felegara. Estes postos foram organizados em posto de recebimento de armamento, parque de reunião de viaturas automóveis e hipomóveis, parque de material de artilharia, potreiro aberto para animais, posto para reunião de material de intendência e campo de reunião de prisioneiros. Enquanto o Major Kuhn se apresentava ao comandante do 6º Regimento de Infantaria em Coléquio, um tenente médico alemão procurou o comandante do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria em Respítio para negociar a rendição incondicional da infantaria a partir da meia-noite de 28 de abril. Desse modo, na madrugada de 29 de abril, um batalhão de infantaria alemão cruzava as posições do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, em perfeita ordem de marcha. Ao alvorecer, o 5º Batalhão de Montanha cruzou as linhas brasileiras, tomando o mesmo destino do anterior, num total de 1.200 prisioneiros. Às 5 da tarde de 29 de abril, iniciou-se a rendição na frente de Gaiano,
começando pelas unidades motorizadas, tendo à frente o 361º Regimento da 90ª Divisão Panzer, seguido de várias frações de artilharia, carros de reconhecimento e outros meios de apoio à infantaria. Por volta das 8 da noite, apresentou-se o general Mário Carloni, comandante da divisão Bersaglieri Itália, acompanhado de 18 oficiais de seu Estado-Maior. O general Zenóbio recebeu a missão de escoltá-lo até o quartel-general do 5º Exército em Florença. Às 5h30 da madrugada de 30 de abril, iniciou a rendição da 148ª Divisão de Infantaria, propriamente dita, utilizando-se dos 2 postos de recepção. As tropas de infantaria e de artilharia, viaturas de transporte, unidades hipomóveis desfilaram durante todo o dia. O número de prisioneiros nos 2 postos atingiu 13.579. Finalmente, às 6 da tarde, chegava o general Otto Fretter Pico, acompanhado de 31 oficiais de seu Estado-Maior, sendo recebido pessoalmente pelo general Mascarenhas e escoltado pelo general Falconieri da Cunha até o quartel-general do 5º Exército. Estava encerrada a operação de rendição da 148ª Divisão de Infantaria e de remanescentes da Divisão Bersaglieri Itália e da 90ª Divisão Panzer. Atividade caracterizada pela correção e disciplina das unidades derrotadas, demonstrando o elevado grau de instrução das tropas inimigas. Após a rendição de pequenas frações que se deslocavam a mais de 30 quilômetros de distância, o número total de prisioneiros foi de 15.079. Também foram recolhidos 4.000 animais e 1.000 viaturas diversas, auto e hipomóveis. Após as ações em Fornovo, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu nova missão: ocupar a região de Alessandria e estar preparada para prosseguir na direção norte e noroeste.